Romanos, capítulo 11, do versículo 1. É um pouco longa a escritura, mas vai meditando enquanto lemos, não perca nenhuma palavra. Diz assim: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que o Espírito diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, matar os teus profetas e derribar os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, e enquanto for apóstolos dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensorbebeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Pai celestial, obrigado por poder ler a tua palavra.
Muitas pessoas ao redor do mundo não conseguem ter acesso nem mesmo à Bíblia, mas nós temos esse privilégio. Nós te agradecemos por isso, Pai. E agora queremos que o Senhor venha e fale aos nossos corações por meio da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu daria um título para a nossa mensagem: Privilégio dos gentios. Privilégio dos gentios. A palavra privilégio é uma condição de vantagem atribuída a uma pessoa ou grupo em comparação aos demais. Privilégio garante ressalvas e imunidade que destacam o indivíduo perante outros, dando-lhes direitos especiais além dos comuns a todos. Então a Bíblia diz, em Romanos capítulo 10, versículo 19, mas digo, porventura, Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então quem era esse povo que não buscava por Deus? Esse povo era nós, o povo gentil, um povo considerado um povo pagão, que nunca teve interesse pelas coisas de Deus. Mas vemos que foi necessário Israel rejeitar o Messias para que nós, gentios, tivéssemos uma oportunidade. Agora imagine, vocês que são pais, mães, imagine se você tivesse apenas o suficiente para o seu filho. Apenas aquela porção para sustentar o seu filho. E um estranho chegasse à sua casa, alguém que você nunca viu na vida, e lhe pedisse aquela porção, aquela única. Eu pergunto, você daria? Você daria a única porção que você estava reservando para o seu filho? Você daria a um estranho? Responda para você mesmo. Você faria isso? Mas foi exatamente isso que Deus fez. Por isso, não tem como nós explicar o amor de Deus. E o título da mensagem é O Privilégio dos Gentios. Quando nós vemos uma mulher em desespero em São Mateus, capítulo 15, porque ela tinha um problema em casa, ela tinha uma filha endemoniada. E claro que o maior desejo para aquela mãe era ver aquela filha liberta. Então ela descobre que Jesus estava por perto e ela vai até Jesus para buscar ajuda, para pedir socorro. E quando ela chega diante de Jesus, olha o que diz a Bíblia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado,
senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou. Olha a maneira, irmãos, de nós obter os favores de Deus. É pela humildade. Uma pessoa que chega orgulhosamente diante de Deus, ela não recebe nada, ela volta de mãos vazias. Mas aqueles que chegam se arrastando em humildade, esses voltam com a bênção na mão. Nós vemos que essa mulher, mesmo sendo rejeitada, ela chegou e adorou o Senhor. Ela disse: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Como ele considerou, do que ele chamou essa mulher? De uma cachorrinha. E ele disse: não é certo, não é adequado, não é próprio tirar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Mas a humildade desta mulher era tão grande que ela disse: sim, Senhor, isso é correto, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Mas veja que ele declara, primeiramente: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele estava dizendo: eu não tenho nada a ver com você, com o seu caso. E nós vemos em São João capítulo 1, a Bíblia diz: estava no mundo, verso 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Que mundo que não conheceu? O seu próprio povo. Veio para o que era seu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Agora nós temos que entender a razão por que os seus não receberam. Havia um propósito nisso. Porque se eles tivessem recebido, nós não teríamos nenhuma chance. Então, por isso, o apóstolo São Paulo diz na leitura onde lemos, que a queda deles foi a riqueza do mundo. A rejeição dele foi a nossa oportunidade. Mas a todos, agora inclui nós, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Você creu no seu nome? Então ele te fez filho dele. Você é um filho de Deus. Oh, e todo filho tem uma parte na herança. E a Bíblia diz: o servo não fica para sempre na casa, mas o filho sim. Então essa foi a oportunidade que ele nos deu. Agora nós vamos ver o apóstolo Pedro. Ele diz assim, capítulo 2 da primeira carta de Pedro: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejais afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. E é que já provastes, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Quantos já provaram que o Senhor é benigno? E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido.
E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita. Quem é esse? O povo gentil. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não eres povo. Oh, irmãos. Mas agora sois povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quem são esses? Eu faço parte desse povo. Eu não era chamado de povo, mas Ele me chamou para fazer parte de um povo. E em Efésios, vamos fazendo uma base aqui. Efésios capítulo 2, a Bíblia diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que em outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Veja, ele cortou a verdadeira rama e enxertou um zambujeiro bravo. O que se colhe de zambujeiro? Colhe-se alguma fruta boa para comer de zambujeiro? Alguém pode dizer se colhe fruta boa para comer de zambujeiro? Para que serve o zambujeiro? E sabe, para uma sombra, não sei. Só para isso. Há um hino que diz: zambujeiro bravo não dá frutos bons. Assim era eu no meu coração. Mas porém um dia, tudo transformou. Eu fui enxertado no meu Salvador. E você sabe que assim era cada um de nós. Mas Ele cortou a verdadeira rama. Imagine, irmãos, como eu fiz a pergunta. Imagine você tirando do seu próprio filho para dar a um estranho. Que amor é esse? Como cantam os irmãos aqui. Que amor é esse que eu nunca tinha sentido? Ele se importou comigo, mesmo sendo um condenado. Estando, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, tinha que ser amor isso, não podia ser outra coisa. Pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha a posição que Ele te colocou. Olhe de onde Ele te tirou. Olha onde Ele te colocou. A Bíblia diz que Deus tirou Davi de trás do curral das ovelhas para fazer-se assentar entre os príncipes. Ele te tirou lá dos bares. Ele te tirou lá do mundo da prostituição, quem sabe? Ele te tirou das jogatinas. Ele tirou das bebedices. Ele tirou dos prostíbulos e te trouxe para esta mensagem, para fazer de você um membro da noiva do Senhor Jesus Cristo. Privilégio dos gentios. Fui achado por quem por mim não procurava. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo,
eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que da carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Agora nós fazemos parte da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então nós vemos, irmãos, que é muito grande o privilégio que Deus nos tem dado. Você não é uma gentinha qualquer, você é um filho, você é uma filha de Deus. Você é um herdeiro, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. E nós vamos falar um pouquinho de José. Na mensagem, o sextuplo propósito, o profeta diz assim, falando de Romanos 11: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Quantos sabem o que é a plenitude dos gentios? O que é a plenitude dos gentios? Alguém pode responder? Porque a Bíblia diz que o endurecimento vem em partes, até que a plenitude dos gentios haja entrado. A Bíblia fala de tempo dos gentios e plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios? A plenitude dos gentios é a salvação. Quando se completa, quando o último eleito entra e se posiciona no corpo, então o arrebatamento acontece, a plenitude dos gentios termina, Deus vira as costas para esse povo e volta a tratar com o seu povo, os 144 mil. Então o endurecimento vem em parte, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Não podia acontecer o arrebatamento sem antes ele ter te encontrado, porque você estava no plano, no grande plano de Deus. Você não podia ficar de fora. Aconteceu o que aconteceu, você andou daqui para lá, de lá para cá, até que você se encontrou com esta verdade. Por quê? Porque você é um membro do corpo, você faz parte dessa noiva, e o arrebatamento não podia acontecer sem que você chegasse. E quando o último eleito entrar e tomar posição, o rapto acontece, a noiva vai embora, Deus volta a tratar com o seu povo. Oh, ele cegou os olhos, não é de se admirar. Olha o que diz o profeta, quando ele disse, irmão, sinceramente eu chorei. Porque quando nós entramos
entramos no assunto, no que se trata. É grande demais o que Deus fez por nós. O amor de Deus, como o irmão Neville vinha dizendo, você não tem uma data definida quando que você começou a amar o seu filho. Você não tem uma data. Não tem como dizer, a partir daquele dia eu comecei a amar. Assim é o amor de Deus. Mesmo nós estando jogados na lama, Ele olhou com o seu olhar de misericórdia. Quando ninguém dava nada por você, aos olhos do mundo, você não passava de uma peça sem nenhum valor, coberta pelo barro. Mas Deus olhou e disse, se ela passar por um processo, o valor, não perdeu o valor. Então diz aqui, irmãos, eu estou um pouco cansado. Eu queria ser um boxeador quando ainda pequeno. E se eu fosse um boxeador, eu ia fazer de tudo para não perder nenhuma luta. Mas Deus não quis que eu fosse um boxeador, Deus quis que eu fosse um pregador. E quando eu estou atrás do púlpito pregando, eu realmente quero me doar. Porque se eu conseguir, se Deus puder nos ajudar para que nós ajude uma pessoa, em uma reunião, já é grande demais a recompensa. Até que Deus haja terminado com os gentios, Israel foi cegado. Eles saíram ao pecado e transgressão contra Deus. Por que Deus cegou os seus olhos de modo que nós pudéssemos ser enxertados? O captam? O versículo 26 agora. E assim todo Israel será salvo. Deus lhe cegou a propósito por você e por mim. Eles não podem ver, porque Deus lhe cegou. E todo Israel, o verdadeiro será salvo. Que disse o anjo? Glória para cessar as transgressões de Israel. Eu tenho vindo dizer-te que virá um tempo quando as transgressões de Israel terminarão. Deus cortará essa rama brava e enxertará nisso atrás essa rama real novamente. Algumas vezes faz meu coração saltar ao ver aquele povo pobre, miserável, sendo cortado, sem saber onde vai, e pensar que Deus em sua misericórdia fez isso de modo que eu pudesse ser salvo. Cegou seus olhos de seu próprio Messias, cerrou seus ouvidos para que não ouvissem, ainda que olhando diretamente a seus milagres, e coisas que estava fazendo. Mateus 13, 14, diz, Jesus havendo feito tantos milagres, eles não podiam crer, porque disse Deus, tem olhos e não podem ver, e ouvidos e não podem ouvir, para que não seja que com seus olhos vejam e com seus ouvidos ouçam e eu os converta. Porém, para que nós tivéssemos uma oportunidade, Ele desceu a cortina sobre os olhos de seus próprios filhos, expulsou a seus próprios filhos da mesa. Você teria coragem de fazer isso, irmão Neville? Tirar a Naila da tua mesa para dar comida a um estranho? Eu não tinha. Mas o Deus dos céus fez isso, para que nós estranhos pudéssemos chegar à mesa e se alimentar deste maná, dessa palavra. Privilégio dos gentios. Expulsou seus próprios filhos da mesa
e expôs a fraqueza de espírito, de modo que ele pudesse encontrar, que nós pudéssemos ter uma oportunidade de viver, dando-nos vida. Versículo 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Por isso nós vamos encontrar em muitas mensagens o irmão Branham dizendo: as nações estão se rompendo, Israel está despertando, são sinais que a Bíblia predisse, o dia dos gentios estão contados, sobrecarregado de horrores, os dispersos voltam ao vós. Nós vemos o profeta dizendo, os verdadeiros judeus, aqueles que vão compor os 144 mil, estão voltando para a Palestina, porque Deus não trata com o povo de Israel fora da sua terra. E então os judeus estão voltando, e eles estão chorando, clamando pela volta do Messias. Isso é sinal que o nosso tempo, o tempo está à mão. É hora de nós se agarrar com tudo que temos, porque num desses dias o rapto acontecerá. Deus terminará com a noiva gentia, tirará seu povo, a porta da graça se fechará, e ele volta para tratar com o seu verdadeiro povo, os 144 mil. A grande tribulação começa, se inicia. Aqueles dois profetas, Moisés e Elias, estarão lá para chamar a noiva de Israel, que são os 144 mil. E por favor, eu não quero que você ouça a notícia, eu não quero que você ouça no rádio ou ouça na televisão uma notícia dizendo: há 2 homens em Israel fazendo todo tipo de sinais. Se você ouvir essa notícia, você não foi no rapto. Deus abriu um espaço, as 7 eras da igreja, para que nesse período de tempo, ele tirasse de todos os povos, nações, tribos e línguas, um povo para compor a noiva durante todas as eras. E nós estamos vivendo na última era, a era de Laodiceia, e ela termina com o arrebatamento. E Deus está juntando. Não pense que isso não é sinal que a vinda de Cristo está às portas. Esse movimento que está acontecendo aqui, esse movimento que está acontecendo em algumas partes desse país e em outras partes do mundo, desviados voltando, pessoas aceitando, porque quando o último eleito entrar, nós vamos embora, nós vamos embora, nós vamos embora. Sim! Eles não terão o que você terá. Privilégio dos gentios. Olha, eu gosto da história de José. José era amado pelo pai, odiado pelo irmão, os irmãos. E vocês sabem que quando ele foi encontrar os seus irmãos, ele tinha uma túnica de 7 cores. E o profeta diz, e naquela túnica, é isso, irmão? Túnica, né? E naquela túnica não tinha costura. Ele diz, um tipo do Espírito Santo. Não havia costura. E nós vemos as 7 cores do arco-íris, do pacto. E quando ele chegou lá, seus irmãos o odiavam, porque ele era espiritual, ele tinha visões, e por isso seu pai o amava. E por seus irmãos odiarem José, eles queriam matar, mas Deus usou Rúben para livrá-lo. E então eles decidiram jogar José em uma cova. E lá estava José, naquela cova, e vinha uma caravana de ismaelitas, e eles tiveram uma ideia: vamos vender nosso irmão como escravo para o Egito. E tiraram José da cova e venderam para os ismaelitas. E lá foi José. E o irmão Branham diz assim: eles venderam José por quase 30 moedas de prata, apenas o preço de um escravo, porque para eles
Ele não valia mais do que isso. Assim como que para Judas também, Jesus não valia mais do que 30 moedas de prata. Mas para mim, ele não tem preço. E nós vemos então que aqueles ismaelitas compraram a José, e ele foi para o Egito, e ele vai parar na casa de Potifar, um grande homem. E um dia Potifar viaja, e lá estava José, um homem justo. E o Mombrana diz: aonde José estava, aquele lugar era abençoado. Ele disse: aonde Jesus está, aquele lugar é abençoado. Jesus está aqui, por isso esse lugar é abençoado. A sua vida é abençoada, porque Jesus está aí. E a mulher de Potifar chamou José para fazer algo, mas ela tentou para com José. Mas José, temendo a Deus, ele escapou das mãos da mulher de Potifar. E ele foi acusado injustamente e foi condenado. E ele foi para a cadeia. E ali ele ficou 17 anos preso. E quando ele chegou ali na prisão, havia 2 prisioneiros. Oh, que tipo perfeito de Cristo! Cristo preso na cruz, de um lado um ladrão, do outro ladrão. E aqueles 2 prisioneiros tiveram ambos um sonho. E eles contaram o sonho a José, e José interpretou o sonho. Vocês conhecem a história? E então, aquele copeiro foi restituído à sua posição, foi levantado de novo à destra de Faraó. O padeiro foi morto. Mombrana diz um tipo dos 2 ladrões. O ladrão da direita foi salvo, o outro condenado. Então ali José estava na prisão. Depois de interpretar o sonho, ele disse que aquele copeiro seria levado de volta a servir na presença de Faraó. E ele disse: quando você estiver servindo na presença do rei, faça menção do meu nome. E quando vocês estiverem servindo na presença do rei, façam menção do meu nome. Quando vocês estiverem na presença do rei, façam menção do meu nome. E aí aquele copeiro, Faraó, teve um sonho estranho. Chamou seus magos, seus astrólogos. Ninguém pôde dar a interpretação. Aquele copeiro lembrou que ele havia tido um sonho um dia, e aquele prisioneiro, por nome José, tinha lhe interpretado seu sonho, e tinha acontecido exatamente como ele havia dito. E ele falou para Faraó, e Faraó disse para trazer a José. E lá veio José, foi lavado, e da prisão foi levantado até a destra de Faraó. E nós vemos que depois que José se torna o maior depois de Faraó, ele casa com uma mulher gentia. Ele encontra uma moça gentia e se casa. Aquela gentia nunca sonhava que um dia casaria com um governador. Você nunca sonhava que um dia ia ser chamada rainha. E aí nós vemos, à medida que for passando, José tem 2 filhos com aquela mulher. O Mombrana diz, ele formou uma família. Deus se casa com a noiva e forma uma família. E ali está, ele deu o nome para os seus filhos, Manassés e Efraim. Manassés era o primogênito. E o nome Manassés significa: Deus me fez esquecer. Depois que nasceu aquele filho chamado Manassés, José esqueceu de todo o seu sofrimento. José esqueceu de todas as suas decepções. José esqueceu de todas as suas lágrimas.
E depois veio Efraim. Deus me abençoou na terra do sofrimento. Nós vemos que depois houve aquela fome, aquela seca terrível, e todos vinham comprar alimento no Egito. E chegou o dia que os filhos de Jacó vieram para comprar alimento. E quando eles chegaram diante daquele príncipe, eles não reconheceram, mas José conheceu, eram seus irmãos. E vocês viram que José deu alimento e devolve o dinheiro. Não tem ressentimento, não tem lugar para ressentimento no coração de Deus, porque havia um propósito naquilo. E eles voltam, e depois voltam. E ele pede para ver se não tinha mais nenhum filho, se o pai vivia, aquela conversa. E lá eles contam. Eu quero ler algo aqui para que os irmãos gravem melhor. E José foi um tipo perfeito de Cristo, conhecemos isto. Quantos o sabem? Odiado por seus irmãos, porque ele era espiritual. Ele tinha visões, interpretava sonhos. Ele era um homem espiritual entre seus irmãos. E eles lhe odiavam, e seu pai lhe amava. Assim foi Jesus, odiado pelas igrejas denominacionais, porém amado por seu pai, Deus. Porque lhe odiavam? Porque ele era espiritual. Eles diziam que ele era um adivinho, um demônio. Recordem vocês o que os irmãos de José lhe diziam: aí vem esse sonhador. Veja, a mesma coisa. Eles venderam a José por quase o mesmo preço que Judas vendeu a Jesus, 30 moedas de prata. Lhe jogaram num buraco e foram e disseram a seu pai que algo o havia matado. Ele estava morto, porém ele foi levantado do buraco. Cristo foi lançado no buraco e foi levantado, e dali ele foi ao mais alto lugar que havia sobre a terra. Amém. José foi a mão direita de Faraó, e Jesus foi a mão direita de Deus, em sua tentação antes de sua exaltação. Jesus, antes de ser exaltado, passou pela tentação. Ora, creio que foi Billy Sunday, o grande evangelista, disse: toda árvore tinha 1 milhão de anjos nela naquele dia da crucificação. Diziam: apenas solte sua mão e faça-nos um sinal. Mudaremos essa cena nesses arredores. Porém ele não podia fazê-lo. Caifás disse: ele salvou a outros e a si mesmo não pode salvar. Não sabia ele que estava prestando um comentário. Se ele houvesse salvado a si mesmo, ele não podia salvar a outros. Assim sendo, ele se deu a si mesmo para salvar a outros. Veja, tão cegos a isso. Agora eles, então, quando ele estava ali em sua exaltação, ou antes de sua exaltação, recorde, José foi posto em prisão, porque ele era inocente. O general israelita, pelo nome de Potifar, saiu numa viagem. Ele tinha uma esposa bonita, e sua esposa fez com que José viesse à casa para fazer algo. E ela tratou de que José cometesse algo incorreto. Ele era leal a Deus, lhes digo, ele sempre... E aí o profeta fala da mulher, vamos saltando aqui. Tudo que José fazia prosperava. E quando Jesus regressar no milênio, essa é a razão pela qual os desertos florescerão como uma rosa. Tudo que ele fizer prosperará. Ele é o filho da prosperidade. Onde quer que você punha José, ele era abençoado. Onde quer que Jesus esteja, é abençoado. Assim sendo, recebam em seu coração e seja abençoado. Encontramos que José foi posto em prisão. E na prisão havia 2 homens. Um deles se perdeu, o outro foi salvo. Jesus, em sua tentação na cruz, um ladrão se perdeu, o outro foi salvo. Quando ele foi exaltado, ele foi à destra de Deus. Quando José foi exaltado, ele foi à mão direita de Faraó. Ninguém podia falar a Faraó sem, em primeiro lugar, passar com José e obter permissão. E quando José deixou o palácio, quando José deixava o palácio, as trombetas soavam, e um homem corria diante dele e dizia: dobrem os joelhos, aí vem José. E quando Jesus deixar a destra da majestade no alto, as trombetas soarão, e todo o joelho se dobrará, e toda a língua confessará: vem Jesus, seguro. Recorde, quando ele foi rejeitado por seus irmãos, o que ele fez? Ele conseguiu uma esposa gentia, ele tomou uma esposa egípcia,
quando Jesus foi cortado de seus irmãos ali atrás, os judeus, ele se casou com uma noiva gentia. Porém agora, ao passar os anos, depois de haver nascido os filhos Efraim e Manassés, ele tinha uma família. Então um dia seus irmãos vieram visitá-lo. Veja, conhecemos a história, como pôs ele a pequena coisa ali ao despedi-los e atuou como quem nem sequer podia falar a linguagem deles. Tinha um intérprete para o hebreu, quando ele mesmo era hebreu, seu irmão desceu. Eles não lhe conheceram, ele era um poderoso príncipe, e agora Cristo visita os judeus, cura os seus enfermos e coisas, e eles todavia não conhecem quem é ele, aquele Messias. Rogando, dando sua própria vida, aí ele fala que era para trazer Benjamim, que é um tipo dos 144 mil, e ele arruma a mesa, tudo ali, coloca os irmãos sentados, como eles eram acostumados a sentar na casa do pai. Eles se olhavam, tem algo estranho, da mesma maneira, da mesma ordem, como nós sentamos na casa do nosso pai. E aí, quando ele se vai dar a conhecer a seus irmãos, ele bate palma e diz para todos aqueles egípcios se retirarem da sua presença. A sua esposa, ele manda para cima, para o palácio. E quando ele olha para aqueles irmãos todos ali, ele começa a chorar. Eles não o conheceram. E ele chora, diz a Bíblia, que se ouve até o palácio de Faraó. E então, quando ele se dá a conhecer, aqueles irmãos começam a tremer. Quando ele diz: eu sou José, a quem vocês venderam. E os irmãos pensaram: agora ele vai se vingar de nós. Mas ele diz: não temam, tudo o que vocês fizeram foi para preservar vidas. Se não tivesse acontecido isso, eu não teria esses 2 filhos. Mas olha o privilégio dos gentios. Em Gênesis, já estamos chegando para o final. Depois eu quero ler mais algo aqui. Eu estou falando muito do céu. Acho que nós estamos próximos de ir para o céu. Parece que todas as mensagens terminam falando daquele lugar. Mesmo que não queira, mas quando eu vejo, está falando daquele lugar. É porque nós estamos muito próximos de ir para lá. Essa atmosfera já começa a nos envolver. Não está mais tendo espaço para nós aqui nesse mundo. Eu gosto dessa oração. Em Gênesis 48:11 diz: Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver a tua semente também. Depois ele manda trazer a família, todos os pais, vocês sabem. E aqui está Jacó, e José vai diante dele. E então José os tirou de seus joelhos, e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel. E fê-lo chegar a ele, mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: ó Deus, em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome,
e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mau aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu o sei, filho meu, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande, contudo seu irmão menor. Efraim representando os gentios, Manassés representando os judeus. Manassés era o primogênito, tinha o direito de receber a bênção, na verdade. Colocar a mão, Jacó tinha que colocar a mão direita, olhando pela lógica, sobre a cabeça de Manassés. Mas quando ele foi para colocar a mão direita sobre a cabeça de Manassés, Deus cruzou as mãos. E a bênção que pertencia ao maior veio para o menor. O Mombrana diz: Cristo também cruzou os braços na cruz. E a bênção que pertencia ao povo de Israel veio sobre os gentios. Privilégio dos gentios. O Mombrana diz: há muitas senhoras sentadas aqui nessa audiência. Ele diz assim: mas ao terminar esse culto, quem vai comigo para casa é uma senhorinha chamada Brana. Ela é a minha esposa. Há muitas igrejas, mas quando chegar a hora de ir para casa, Deus vem para levar a sua noiva. A sua noiva. E depois nós vamos ler algo aqui. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, esse será grande, contudo o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com meu arco da mão dos amorreus. Para nós concluir, quando esse dia chegar, não mais longas noites de oração. Olha o que diz. O profeta vem falando. Depois que essas 5 coisas acontecerem com o povo judeu: fazer cessar a transgressão, pôr fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e ungir o santo dos santos. Diz assim: isso é quando essa cidade será ungida. Isso é quando a nova Jerusalém será ungida. E todas as nações da cidade. Em Apocalipse 22 diz que as portas não serão fechadas à noite, porque não haverá noite ali. E todos os reis da terra trarão sua honra e glória a esta cidade. Seus muros serão de pedra de sardes e jaspe, 12 classes de pedras, e 12 portas que serão de uma pérola sólida, uma em cada porta. Não haverá necessidade de luzeiros ali, já não haverá luz solar, porque o Cordeiro que está no meio da cidade será a luz, e ele guiará o seu povo à vida eterna. Haverá 2 árvores, uma a cada lado do rio, e elas serão para a cura da nação. Isso é esse ungido que virá, a santa cidade descendo de Deus do céu à terra. Tomemos agora o que tomará lugar durante esse tempo. O ama você? Voltemos a Isaías 65 por um minuto. Isso é muito bom para deixá-lo passar.
Pode que esteja um pouquinho quente, porém sigamos movendo-nos. Isaías 65, ouçam o que tomará lugar nesse tempo, e faça-se a pergunta, amigo pecador, se você pode dar-se ao luxo de passar isto por alto. Isaías 65, começamos por volta do versículo 17, ouçam todos com atenção agora. Isso é durante o tempo do milênio, quando o mais santo é ungido. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém, eu crio para Jerusalém, essa é a nova Jerusalém, alegria, e para o seu povo gozo, que é a unção, o gozo do Senhor. Crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo, e folgarei em Jerusalém, o rei no trono sobre a majestade real do trono, o trono eterno e o povo eterno, com gozo eterno, numa cidade eterna, e folgarei em Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela crianças de poucos dias, nem velhos que não cumpram seus dias, porque o mancebo morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, isso é, você morre e seu filho ocupa seu lugar. Edifica outro, habite. Não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com ele. E será que antes que clamem, eu responderei. Essa unção gloriosa atrás dos querubins, eu responderei, estando eles ainda falando. Eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha como boi, o pó será comida da serpente. Não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Pode você perder isto? Não! Não posso perder isso. Você não pode perder isso. Voltando de novo a Isaías, falando novamente no capítulo 11, do versículo 1 ao 9, ouça o que diz ele aqui de novo, quando ele está, capte a visão, logo depois de ver as mulheres na forma em que elas estarão atuando no último dia. Agora Isaías 11 ao 1, porque brotará um rebento do trono de Jessé, das suas raízes um renovo frutificará. Quem foi esse? Cristo, de suas raízes, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e a né de ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará, a vaca e a ursa pastarão juntas, e os seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e já desmamado meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso é nessa nova Jerusalém. Essa nova rama aqui se refere à rama de Davi. Ele é tanto rama como linhagem. Agora, após isto, aparece a noiva. Depois das 70 semanas, a noiva aparece em Apocalipse 19, o versículo 1 ao 6. Ela chega com seu noivo, o Rei poderoso. Oh, não sei se cobriremos tudo ou não. Leiamos parte disso de todas as formas. Aqui é onde a noiva virá. Depois disso vem, logo depois de estabelecido o milênio, então Cristo regressa com a noiva. Correto? Do 1 ao 16, no capítulo 19. E depois dessas coisas, depois dessa tribulação, depois dos ais, depois dos selos, depois das pragas, depois de expulsar a Satanás, depois de estabelecido o milênio, vigie.
depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia! E o fumo dela sobe para todo sempre. Essa é a antiga igreja prostituta. Seu fumo se levantou, e os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós todos os servos, e vós os que temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão: ouçam aqui o tem igreja. Depois que ela subiu no 3º capítulo, aqui vem ela. O versículo 6, ouvi com que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Aleluia, observe, o casamento do Cordeiro vem agora, aqui vem ela, regozijemo-nos e alegremo-nos e damos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Aqui vem ela, ambos, noiva e noivo, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para adorar. Mas ele disse-me: olhe, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Cristo é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele foi coroado, a quê? Rei dos reis. Tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem foi? Jesus. E o seu nome é chamado a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Glória! Aqui vem ele. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e eles a regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que era seu povo, acabava de coroar Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, regressando a seu templo santo, ungido com a presença de Deus, para viver e reinar durante o milênio com a sua igreja. Amém, a aparição com o Todo-Poderoso Rei, para tomar sua posição a seu lado, o novo templo real ungido. Agora, para encerrar, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, 3 ais, a mulher no sol, a expulsão do demônio, ou o dragão vermelho, vem entre esses tempos, durante o período da grande tribulação. Não esqueça, todas essas coisas têm lugar nesse tempo, porém aqui está o propósito sextuplo de sua vinda. O que crê você? Que tempo glorioso será reservado para aqueles que amam ao Senhor. Lhes digo, amigo, não podemos perder isso. Não perca isso pelo que faça você. Esteja seguro. Agora no próximo domingo, se o Senhor permitir, eu quero apresentar o profeta Segue. Não perca nada, não perca isso por nada. Cobiçai não as riquezas vãs deste mundo. Eu estive ao lado de um homem justo aqui em Porto Volto, morrendo.
Eles me chamaram a seu leito quando eu orei com ele aqui no altar uma noite. Ele pôs seu braço ao redor de uma mulher. Eu disse: tire seu braço dessa senhora. Ele disse: eu a estou guiando a Deus. Eu disse: não com seu braço em volta dela. Eu não creio numa coisa como essa. Ele se intrigou comigo e saiu batendo a porta. Eu fui a ele um pouco mais tarde, quando ele estava morrendo. Ele me olhou no rosto e disse: não ore por mim, irmão Bill. Estou perdido. Eu estou indo. Disse: tudo o que havia ganhado está perdido. Eu estive aqui, mesmo na esquina, a curta distância daqui um dia. Há um homem que me chamou a seu leito quando estava morrendo. Ele disse: eu sempre quis tal e tal coisa. Disse ele: porém nunca servi ao Senhor. Nunca servi ao Senhor. Muitas vezes tenho evitado ir ao altar. Ele disse: irmão Branham, ore que Deus permita que minha filhinha que está em casa agora esteja separada das coisas que eu tenho feito. Pode que ela possa fazer algo pelo Senhor. Eu lhe disse: isso não pode se fazer, irmão. As coisas que você deveria ter feito estão perdidas. Estar assentado ao lado de um homem e vê-lo lutar com demônios por 24 horas. Dizer que haviam demônios de pé ao lado de sua cama e concorrentes enroladas em seu pescoço. Não lhes permita tomar-me. Gritando e sujeitando-lhe na cama. Disse: ai, aí está. Não o vê você? Vindo por mim. Ele havia lançado Deus a um lado por demasiado tempo. Tinha grandes estábulos cheios de feno, cheios de trigo, bons cavalos de corrida. Um ano atrás ele amaldiçoou a Deus em sua cara, esbofeteou a sua esposa por vir ao tabernáculo. Sabe você o que sucedeu? Um raio feriu seu estábulo e matou seus cavalos, queimou seu feno, e o homem morreu em uma classe de maldição, lutando por tirar os demônios de si. Um velho amigo meu, Glória, no além ao final do caminho, eu disse: está você se indo, papai? Disse: é isso, Billy. Eu disse: como é? Ele disse: tudo bem. Disse: traga os meninos ao lado da cama. Ele pôs suas débeis e velhas mãos sobre cada um de seus filhos e os abençoou. Disse a seus 2 filhos, disse: sustenham minhas mãos, levante-as como Josué e Caleb fizeram. Nós perguntávamos que ia lhe dizer. Ele disse: que dia feliz, dia feliz. Desde que Jesus lavou meus pecados, me ensinou como orar e vigiar, e viver alegre dia após dia. Temos algumas destas coisas por vir, amigos. Todos desejam comer boa comida, dirigir um bom automóvel e ter o melhor que se possa. Eu não lhes culpo. Isto é certo, Deus quer que tenhais. Porém, cobiçais não as vãs riquezas desse mundo, que logo deixam de ser. Edificai vossas esperanças em coisas eternas, elas nunca deixarão de ser. Levantemos nossas mãos enquanto cantamos, seguros não na mão imutável de Deus, seguros na mão imutável de Deus. Edificai vossas esperanças em coisas eternas, seguros na mão imutável, mão de Deus. Tudo acaba nessa vida, mas por nós ser privilegiados e ter aceitado essa fé, nós temos vida eterna. Não importa se você flutua ou afunde, não importa, como eu disse ontem, se você morre de um ataque cardíaco ou de um acidente de trânsito, tua alma está segura. E quando tudo aqui terminar, há um palácio te esperando. Há um lugar que nós jamais podemos imaginar a beleza que é esse lugar. Quando aqui as coisas todas perecerem, nós temos um lugar, privilégio dos gentios. Se você fosse convidado pelo presidente da República para estar assentado ao seu lado, isso não seria nada comparado ao lugar que te espera ali do outro lado. Há um lar,
há um palácio. Não se turbe o vosso coração, apenas creia em Deus. Creia em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O tempo está terminando. Deus está dando as costas para o povo gentil, voltando a tratar com os judeus. É muito mais tarde do que nós pensamos. Mas ainda hoje, nós temos a oportunidade, porque a porta da graça ainda não fechou. Vamos cantar aquele hino, ao findar o labor da sua vida. Pois vamos ministrar a ceia. Tudo é vão nesse mundo. Ao findar o labor da sua vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter a sua alma? Qual será no futuro seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Talvez você seja um crente, mas um crente nominal, que não se deu conta ainda do privilégio que é estar nessa mensagem. Talvez você não se deu conta que entre milhões de pessoas que há no mundo, Deus te escolheu. Podia ser teu vizinho no seu lugar, podia ser sua amiga, podia ser um parente seu. O que é que você fez para merecer a salvação? O que é que eu fiz para merecer a salvação? Foi a graça do Senhor. Você não poderia se eleger a você mesmo, nem tampouco eu poderia me eleger a mim mesmo. Mas Ele olhou, mesmo você estando no lodo do pecado, Ele disse: achei-te, tu és meu. O bom pastor buscou-me lá longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste vil, cheio de chagas, cheio de feridas, cheirando mal. Quem se importaria por você? Quem daria uns centavos por você? Quem daria uns centavos por mim? Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores desceu ao seu nível, desceu ao meu nível, para me levantar do monturo e dizer: achei-te, tu és meu. Seguiu-me bem distante,
com o seu olhar do céu. Poderia ser outro, mas você nesta noite é o privilegiado. Você nesta noite é o privilegiado. Eu não merecia, mas o meu Jesus pagou. Eu estava condenado à morte quando Ele apareceu. Que privilégio desse pobre gentil. Eu estava como aquela escrava para ser vendida por qualquer preço, quando aquele homem apareceu montado naquele cavalo e disse: ainda que aos olhos de vocês ela não vale tanto, eu pago mais, eu pago mais, eu pago mais. Murmúrio entre a multidão: ele não vale tudo isso, ela não vale tudo isso, ele não vale tudo isso. Mas ele não interessou o que os outros diziam ou pensavam. Ele disse: eu pago mais, eu pago mais. E depois de pagar para que aquela moça fosse solta, depois que ela obteve a liberdade, que privilégio! Ela podia dizer o que ele viu em mim, o que ele viu em mim, para me amar desse jeito, o que ele viu em mim, para se interessar desse jeito. Eu não tinha nada para lhe oferecer, mas ele não fez na esperança de receber alguma coisa em troca. Ele fez porque ele me amou. Eu não amo meu filho esperando ser amado. Eu amo de qualquer forma. O irmão Branham, a Bíblia diz: ainda que você seja infiel, Ele permanece fiel. Ainda que você não queira amá-lo, mesmo assim Ele te ama. Ainda que você não se importava por Ele, Ele se importou por você. Ainda que você não valorizou, Ele te valorizou. Depois daquele moço pagar por a liberdade daquela jovem, ela se deu conta do privilégio que ela tinha. E aquele jovem pagou o preço, montou o seu cavalo e seguiu viagem. De repente ele ouve alguém ofegante que vinha atrás. Ele olha para trás, era aquela jovem escrava. Ele para e diz: o que é que você faz vindo atrás de mim? Ela disse: é que o senhor acabou de me comprar. Ele disse: não, eu nunca te comprei, eu apenas comprei a tua liberdade. Você é uma jovem livre para fazer da sua vida o que você quiser. Mas ela disse: então, se eu sou livre, de acordo com a minha liberdade, eu decido te servir. De acordo com a minha liberdade, eu decido ir contigo, nem que seja para lavar os pés dos teus servos. Nem que seja para lavar os pés. Eu quero servir ao meu Senhor. Oh, sim, sim, sim. Pai, eu quero dizer que eu te amo. O nosso
nosso José está aqui nesta noite. Aonde José está, tudo é abençoado. Oh, que coisa! Permita, Senhor, que essa pequena igreja veja a tua glória agora, Senhor. Permita, Pai, que eles vejam a glória do Senhor. Depois de você saber tudo o que Ele fez por você, você não tem coragem de abrir a sua boca para dizer pelo menos obrigado, meu Senhor. Ora lá e faz tire lá de fora, olha. Fled glad still in the still hashtag. Flood is shouting us to the hole. Flood is down in 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 us to the hole. Você pode abraçar o seu José. Você pode abraçar o seu José nesta noite. Ele te comprou, você é uma propriedade dele. Ele pagou o preço por você. Você é um homem livre nesta noite. Você é uma mulher livre nesta noite. O que você fará da sua liberdade? Você que deseja o Espírito Santo, a razão dele ter morrido na cruz foi para que você o obtivesse. Você está com medo de adorá-lo? Está com medo de pedir? Não há limite para o poder de Deus. Não há limite para o poder de Deus. Qualquer coisa pode acontecer aqui nesta noite. Ele está aqui. Qualquer coisa pode acontecer aqui nesta noite. Vamos aproveitar o restinho de tempo que nos resta. Vamos aproveitar para adorá-lo. Vamos aproveitar o restinho de tempo que nos resta nessa terra para dizer a quem nós pertencemos. Não olhe para quem está ao seu lado. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Não olhe para o seu irmão ao seu lado. Adore a Deus. Não olhe para sua irmã. Pode ser essa a nossa última ceia. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Aleluias. Aleluias. Pode ser esta a nossa última ceia. E a próxima será nas bodas do Cordeiro. A próxima será ali do outro lado. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Aleluias. 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 Sim,
passar. Se você deixar, Ele pode te tocar. Ele está passeando pelos corredores da igreja. Sinta Ele passar. Se você deixar, Ele pode te tocar nessa noite. Sinta Ele passar. Você que tem sido um crente frio e formal, você não quer ter experimentado a doçura do Espírito Santo? Você não quer mergulhar no oceano do Espírito? Você não quer voar nas asas do vento? Essa é a sua oportunidade. Tire seus pensamentos lá de fora. Pare de pensar no teu trabalho amanhã. Entre na presença de Deus agora. Sim, 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 sim. Quero pregar como se fosse minha última mensagem. Não sei se não será, Deus é quem sabe. Mas uma coisa eu sei, há um lugar melhor para mim. Há um lugar melhor para você. Se você sente de chorar, chora. Se você sente de adorar, adora. Se você sente de pular, pula. Se você sente de gritar, grita. Ele já conquistou a tua vitória aquele dia no Calvário. Aleluia! O irmão Brana pregou a mensagem de Deus projetando o seu amor. Ele pregou no Canadá. E no final da reunião ele chora e diz: por que vocês canadenses estão tão engomados? Depois de ver Deus manifestado, provando o seu amor, manifestando, Deus tem falado, dizendo o quanto Ele se importou contigo, o quanto Ele te amou, da onde Ele te tirou, o que Ele tem feito por você. O que seria do mundo ali fora se o time deles estivesse ganhando? Como eles estariam se comportando? Mas nosso time está ganhando. Daqui uns dias nós faremos o último gol em Satanás e vamos embora desse mundo. Nós temos motivo para vibrar. Nós temos motivo para adorar. Nós temos motivo para glorificar. Jesus venceu a morte, venceu o inferno, venceu as enfermidades. É um pouquinho mais de tempo, irmãos amados, e nós estaremos ali. Quase posso ver os portais da cidade. Quase posso ver.
Não mais longas noites de oração. Não mais lágrimas. Não mais sofrimento. Não mais morte. Não mais decepção. Quando você chegar ali, olhar para ti e dizer: como pude chegar? Uma pessoa tão cheia de falha como eu. Seus olhos estarão derramando lágrimas. E você sentirá aqueles majestosos dedos de Jesus passando em sua face, dizendo: não chores. Acabou tudo. Acabou. Não chores. E você olhará, talvez para a sua direita, ou talvez na sua frente. E ali estará uma mesa de quilômetros e quilômetros. E ali há vários lugares. Talvez Jesus dirá: anjo, conduza ela a um lugar desses. Conduza ele, você se assentará ao lado de um de seus entes queridos. Ali estará a grande mesa. Você o abraçará, aqueles que você tanto ama, e dirá que não há mais separação. Não mais noites longas de oração. Não é uma utopia, é real. É real. É real. É real. É real. O céu é real. Teus amigos, teus queridos estão, quem sabe, ao lado do portão te esperando. Num desses dias os céus vão se abrir. O amado noivo aparecerá. A noiva estará pronta. Os amados que dormiram no Senhor ressuscitarão. E eles virão ao nosso encontro. E nós juntos. Talvez você possa ir de mão dadas. E de um dado momento algo passará pelo seu corpo. Você sentirá como que um pequeno tremor. E você terá seu corpo transformado. E você reconhecerá seus entes queridos. E você olhará para trás e saberá que a hora chegou. Adeus, mundo de trevas. E ali estará Ele nos ares para nos receber, nos dar boas-vindas. E como aquela jovem no dia do casamento, depois da cerimônia, engancha no seu amado noivo. E eles começam a sair pelos corredores da igreja. Essa noiva privilegiada enganchará no seu amado noivo. E começarão a ir em direção à glória. E começarão a entrar por aqueles portais. Os anjos estarão ali, tocando as trombetas. E nós entraremos cantando esse hino. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Por muitos anos eu fui cego, mas agora eu vi. E quando nós começarmos a cantar este hino, os anjos não entenderão essa linguagem,
porque eles nunca tiveram perdidos. Eles não sabem o que é ser redimido. Eles não sabem o que é ser perdoado. Eles não sabem o que é ser encontrado. Mas você saberá. Eu saberei. E será um coral lindo. Vozes. Sim. 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 Sim, Senhor. Oh, sim. Amigos, não quero ser criança, mas essas coisas são real. Tão cego. Privilégio dos gentios. Que grande hora será essa? Em breve a vida vai findar. Aqui não mais eu cantarei. Vamos cantar mais esse, irmão. Irmão, eu poderia encontrar esse hino para mim. Eu estou tão feliz essa noite. Eu não sei se a igreja subiu ou o céu desceu, mas há uma glória aqui nesse lugar. Há uma glória de Deus aqui nesse lugar. Em breve a vida vai findar. Aqui eu não mais cantarei, porque no céu eu irei morar, lá na presença do meu Rei. Obrigado. Aleluia. Não consigo encerrar esse culto. Três, 7. Pastor Zezo olha para cá agora e sorri. Em breve a vida vai findar. Aqui não mais eu cantarei, porque no céu irei morar, lá na presença do meu Rei. E face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei, e face a face vê-lo-ei, e graça salvo cantarei. Chegando o dia
de esplendor. Quando Jesus me vier buscar, bem certo estou de que o Senhor no céu a mim dará lugar, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei, e face a face vê-lo-ei, de graça salvo cantarei. Ali a voz me soará de Cristo eterno Redentor, fiel bom servo, bem está, desfruta o gozo do Senhor, de face a face, e face a face vê-lo-eis, e graça salvo cantarei. E graça salvo cantarei. Por meu Jesus, eu vou viver, fazer a minha luz brilhar, e cada dia vou fazer aquilo que ao Senhor honrar, e face a... Cante, você verá, e graça salvo face a face, e graça salvo Klänifin, Arisnima, Claristimol, Vistiriha, Antilishibri, Glendishor, Osibri, Harshila, and Elevision, how glad is thee, how glad is thee, Alisha, oh, and it shall be there is so, how glad it was. Glad is thy, oh, happy oh, we Lord it Flam de brigade ständig oh, where
Oh, and you glad you stand. Oh, and you glad you are. Oh, glad you ugly stand high. Oh, and the always stand high. Oh, bleed you, we see. Oh, in you, when they began, land the flying, the understand. Oh, glad you understand. Oh, when you go, oh, when you stand, glad is in how we are.